Nossa, eu realmente espero que não esteja pegando áudio externo, porque tá tendo uma puta festa aqui do lado. Mas é assim, né? Enquanto uns comemoram, outros falam de quadrinho ruim. Mas vamos lá, né? Fala galera, Tenak aqui, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Folhando Quadrinhos novamente. Onde dessa vez eu não estou aqui muito satisfeito, não estou muito por vontade própria aqui, porque dessa vez vamos falar de um quadrinho que eu não gosto. Apesar de ser do Batman, né? Mas tipo, agora vamos falar de uma parte mais obscura do Batman, uma parte que eu não gosto do Batman. E não foi intencional essa piada aí de obscuro. Porque quem me conhece sabe que eu tenho uma rixa com um roteirista em específico do Batman. Enquanto, por exemplo, o Arthur tem uma rixa com o Zack Snyder, no caso o diretor, eu tenho uma rixa com outro membro da família Snyder, que no caso é o Scott Snyder. Pra quem não sabe, ele foi o cara que assumiu a mensal do Batman durante os Novos 52. E eu tenho muitos problemas com a escrita que ele tem, a visão que ele teve do Batman. Tanto que eu acho até curioso, porque muita gente elogia os trabalhos dele, principalmente o primeiro, né, que é o Corte das Corujas, e infelizmente eu tenho que dizer que é um clássico, né, nasceu um clássico ele, porque ele já foi referenciado em um monte de lugar, né, tipo o jogo Gotham Knights, que saiu recentemente, por exemplo, ele adapta a coisa do Corte das Corujas, até a série Gotham, por exemplo, já pega elementos, então eu infelizmente tenho que dizer que é um clássico, é uma história importante, apesar de que eu já vejo muitos problemas dela. Então, o Scott Snyder, ao meu ver, ele é quase um pilantra que deu sorte, porque ele pegou uma época muito boa, porque os Novos 52, no caso da reformulação, ela serviu para isso, né, para poder trazer novo público. Então pessoas que nunca leram, por exemplo, histórias da DC, do Batman, e até quadrinhos, nunca leu quadrinhos assim, pegou essa época. Então, pessoa que não tem muita base de histórias do Batman, lê lá o Scott Snyder e acha, tipo, ó, genial isso aqui, realmente, o cara é muito criativo e tal. Só que muitos dos conceitos que ele pegou de outro lugar. E eu detesto muitas coisas, por exemplo, o jeito que ele faz o Batman, eu não concordo com muitas coisas que ele faz lá, por exemplo. Eu acho que ele faz até um Batman muito burro, às vezes, inclusive. Quando a gente for chegar mais pra frente, até vai falar de momentos assim. E eu realmente não acho muito criativo, eu não acho criativo as abordagens que ele tem. Eu acho que ele realmente pega de outras histórias lá, bota de novo aqui e todo mundo aplaude, né? Porque ninguém conhece, né? Ninguém tem a base, né, de histórias prévias do Batman pra poder julgar. Então, realmente, pra mim, ele é quase um pilantra que realmente deu sorte. Mas é isso, né? Então, ele começou, né, esse run, né, com dos Novos 52, inclusive em parceria com o Greg Capullo, que é o cara que ele é o desenhista desse run mesmo, dessas histórias do Batman, da mensal do Batman dos 952. E pra mim, esse sim é um cara que merece muito reconhecimento, porque o desenho do Greg Capullo é maravilhoso. Eu vou destacar, inclusive, vários momentos onde o visual até consegue se destacar muito mais que o próprio roteiro. Mas é isso, né? Então, os Novos 52 foi seguindo e tal, depois, no caso do Corte das Corujas, né, e tal, teve outras histórias. Mas aí chegamos na história que tem hoje, que, no caso, é o Batman Ano Zero. A gente, inclusive, botou pra poder falar sobre esse quadrinho específico, porque tem um evento específico que vai ter, no caso, que vai sair na mensal do Batman recente, que é a história Coringa Ano 1. No caso, vai sair em fevereiro. E essa história, ela, né, como você imagina, quer contar a origem do Coringa. Só que nisso aí a gente já bolou de falar sobre duas histórias, né, que no caso seria o Batman, a Piada Mortal, né, que seria de fato esse começo do Coringa, né, a gente vê a formação dele, e aí a gente passaria daí. O plano era só ser esse. O negócio é que o próprio Chip Zdarsky, ele comentou em redes sociais de que a história Coringa Ano 1, ela não vai considerar a Piada Mortal em si, vai considerar o Ano Zero. E aí que eu me fudi, porque eu dei a ideia de poder falar, né, de uma história desse daí de origem do Coringa, e nisso acabou que quem ficou com o Ano Zero fui eu. Então vai ficar as duas, né? O Arthur vai ficar com a Piada Mortal e eu vou ficar com o Ano Zero. Então eu tô aqui realmente na livre e espontânea opressão. Mas é isso, né? Então, por isso eu estou aqui pra poder falar de Ano Zero, que é uma história que eu desgosto bastante. Ela é uma história que tá mais ou menos no meio, né, do run do Scott Snyder. Ela possui 12 edições, se não me engano. E, vamos ver, essa aí eu tenho muita coisa pra poder falar. Realmente, eu vou ficar até bem perdido em alguns momentos, que eu realmente coloquei alguns pontos específicos que eu quero destacar, porque é uma história que ela é bem densa, né? Ela tem muito conteúdo. Apesar de eu considerar tudo um bando de bobagem. Tem muita coisa aí que eu preciso realmente criticar. Eu até acabei de ler ela hoje. Eu tava querendo ler praticamente e fazer esse vídeo direto porque eu realmente já não tava aguentando mais. Realmente foi um sufoco poder ler isso daí. Mas é isso, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque primeiro, Ano Zero, né? Então eu queria até destacar um pouco disso, porque, né, se propõe a ser a origem do Batman, né, nos Novos 52. E aí eu já venho me questionando sobre isso. Seria mesmo necessário contar a origem do Batman aí? Porque é realmente aquilo, né? Todo mundo conhece a história do Batman. Atualmente até criticam muito isso, né? De que todo filme fica colocando de novo a cena lá do beco e tal. Realmente seria mesmo necessário recontar a história do Batman? Porque, por exemplo, o Batman, no caso dos Novos 52, ele até foi um personagem que teve muitos problemas com isso. Porque ele praticamente manteve tudo que tinha do Batman antes. Ele não resetou exatamente, né?
por mais que a proposta era que rebutasse, ele não rebutou tudo, porque, por exemplo, o Batman continua lá tendo teve o Dick Grayson, teve o Jason Todd, que virou Capuz Vermelho, o Dick Grayson virou Asa Noturna, teve o Tim Drake, teve o Damian, e isso tudo se manteve. Então, por que realmente seria necessário contar a origem se praticamente tudo do Batman se manteve? E além disso, uma coisa que me incomoda bastante é o quão o Scott Snyder foi realmente marqueteiro nisso, porque o que ele fez, ele praticamente colocou Ano Zero no título, porque praticamente é uma afronta com o Ano 1, no caso a história clássica, né, a referência de uma história de origem de super-herói, que realmente é a história que é a definitiva de origem do Batman. Então realmente eu fico questionando muito da necessidade disso, porque pô, o Scott Snyder só fez isso porque é uma afronta mesmo ao Ano 1. Tanto que até depois, por exemplo, tem vários roteiristas que tiveram depois, e ficou meio nisso, de que alguns consideravam que a origem era o Ano 0 e outros o Ano 1. Então realmente não ficou nem uma coisa muito definitiva nisso, né? Então realmente ficou uma coisa que os autores escolheram usar ou não. Por exemplo, o Chip Zdarsky, ele escolheu usar o Ano 0. Se ele tivesse falado que não valia, realmente esse programa nem estaria existindo pra começo de conversa. Então, realmente, pra você ver que é uma história que ela pode até dispensar por alguns roteiristas. Alguns nem levam ela em consideração. E também, já falando nesse título, Ano 0, inicialmente dá pra poder imaginar que Ano 0, o título seria porque seria uma prequel do Ano 1, né? Se passando um pouco antes, né? Mostrando aquela parte do treinamento do Bruce e tal. E eu queria dizer que não é isso, mas também é isso. Porque durante a história, né, do ano 0, tem momentos, né, que mostra a parte do treinamento do Bruce, mas sendo como um extra, sabe? Tipo, é quadrinhos extras mostrando como é que foi essa parte. Só que eu acho que é bem desnecessário isso, porque realmente esse quadrinho já é muito desnecessariamente denso, sabe? Tem muito conteúdo aqui e eu acho que realmente não precisava. É realmente uma coisa que só deixou mais cansativo a leitura, inclusive. Inclusive de quadrinhos que, por exemplo, fala desse treinamento, aliás, eu preferia muito mais que fosse um aprofundado nisso. Que no caso foi, por exemplo, o Batman Cavaleiro, que eu até fiz vídeo recentemente. Recentemente, acho que tem tempo pra caralho, né? Mas... Então, esse é um exemplo de que ele focou em uma parte e nisso ele acabou atingindo a excelência, né? Ele focou muito nisso e deu certo. O problema maior que eu tenho com o Ano 0 é isso, que o Ano 0, ele pega vários conceitos de vários lugares diferentes e tenta colocar aqui, sabe? Realmente, o Ano 1, ele se destaca muito porque ele é muito certinho no que ele quer fazer. Ele vai lá, é a origem do Batman contra a máfia de Gotham. Vai mostrando ele, mostrando as interações dele, mostrando ele começando mesmo. E o Ano 0 ele vai focando em um monte de outras coisas ao mesmo tempo. E isso acaba sendo muito problemático, porque realmente a história é uma história de origem. Ela não precisava ir tão longe pra mostrar essa origem. E o Ano 0 ele vai, infelizmente, ele vai muito longe. Quando eu for contando parte da história que eu destaquei aqui, eu tenho vários pontos aqui pra destacar. E ele adiciona muito. Eu acho que tem coisas aí que o Scott Snyder ele pegou de 10 quadrinhos diferentes do Batman, sabe? Tipo, ele pegou 10 quadrinhos diferentes e colocou aqui, porque realmente ele não tem criatividade pra criar outras coisas, e ele pegou e colocou aí. Então eu acho muito problemático isso e realmente é cansativo, porque, por exemplo, são 12 capítulos, né? E a gente fica imaginando que, ó, cada capítulo é aquilo lá, né? De 24 páginas, 22, por aí, né? Nem é nada ainda não, porque realmente tem quadrinho, tem capítulo lá que é mais de 50 páginas, sabe? Tipo, realmente é denso pra caralho. E eu acho desnecessariamente denso. Tanto que eu li 12 capítulos, mas eu acho que eu li 30. Parece que eu li 30, eu sinto como se fosse isso. Realmente eu não aguentava mais ler. Mas daí, tá, já falamos muito disso daí. Quero falar um pouquinho realmente da história e tal, pra poder mostrar esses pontos aqui, né? Eu falei por cima aqui, mas eu vou destacar um pouco eles. A história, ela no geral mesmo, tipo, se eu for resumir mesmo o que tem aí, é 3 atos. No caso, o primeiro, que eu acho que é o mais tranquilinho desse, que é o que também é mais relevante a gente falar aqui, porque a gente falou, né, que tem o quadrinho, né, do Coringa, né, que vai ter a origem, e o primeiro ele meio que foca isso, que no caso, né, começa lá com o Bruce ele voltou, ele já tá um tempo em Gotham, porque, né, no Ano 1 a gente já vê o Bruce chegando, aqui a gente começa a história com o Bruce, e o Bruce já tá em Gotham faz um tempinho aí, ele já tá até agindo como um heróizinho, né, ele, inclusive, mas ele tá agindo, mas ele não tá agindo como Batman, o que ele tá fazendo é que, lembra, por exemplo, no Ano 1, quando ele tá agindo como disfarçado? Ele tá fazendo meio que isso aqui, tipo, ele não tem a ideia de Batman ainda, ele tá agindo disfarçado. Parece que deu certo, né? Porque no Ano 1 ele se fudeu e parou com isso. Aí ele continuou. E ele tá enfrentando a gangue do Capuz Vermelho. E no caso, quem conhece lá, quem já viu Piada Mortal, sabe que é aquele negócio, aquela história lá de que o personagem da origem, suposta origem do Coringa, é de que ele acabou participando desse grupo, né? Dessa gangue, que é a gangue do Capuz Vermelho. E teve o acidente lá com os produtos químicos. Aqui já tá introduzindo que o Bruce, a primeira ameaça em si que o Bruce tá enfrentando é essa gangue. Que aí já tem uma modificação, né? Porque lá no quadrinho lá do Piada Mortal mesmo, não é um grupo tão relevante, é bem uns merda, inclusive, uns ralé assim. Aqui já é uns cara muito relevante, inclusive o líder dele que é um cara muito relevante, é um cara fodão, que a gente já fica imaginando, tipo, ó, esse cara aqui é o Coringa, né? E aí até já vem o problema, né? Porque, pô, não tem aquele negócio, aquele negócio dúbio assim, tipo,
Porque aqui já tá botando que o Coringa lá, o que vai tornar o Coringa é um cara fodão, ele é o líder ali, ele é o cara que é o bambambam. Bam, bam. Não tem aquele negócio lá do comediante fracassado que teve que fazer aquilo pela família. Não tem nada disso. Ou pelo menos, aparentemente não tem, porque aí eu vou falar um pouquinho pra frente sobre isso, né? Mas aparentemente não tem. E é uma coisa que realmente vai me incomodando muito, né? Tipo, já deixarem esse tipo dito isso de que ó, o Coringa era um cara já foda antes de se tornar Coringa. Inclusive, essa gangue do Capuz Vermelho, ela vai atrás de ricaços, né? Eu fiquei meio sem entender um pouquinho como funciona isso, mas deu a entender que eles atacam ricaços. Só que os membros do Capuz Vermelho são ricos também, são uns caras elite, né? Inclusive até se especula de que o principal também é um cara da elite. Tanto que é isso, ou eles recrutam uns e atacam outros. Então fica meio que nessa questão aí. E aí o Bruce tá enfrentando eles, só que o negócio é que tem uma diferença muito grande nisso aí, que o Bruce, ninguém sabe que ele chegou, né, a Gotham. Todo mundo pensa que, sei lá, ele realmente sumiu. Porque no ano 1 ele já chegou lá, todo mundo sabia, ó, o Ricaço, Bruce Wayne chegou. Aí aqui, ele tá há semanas e ninguém sabe que ele tá em Gotham. Então ele fica nessa questionamento, tipo, ó, será que eu revelo minha identidade e tal? Tipo, eu revelo que eu voltei, sabe? Ele fica nisso, ele fica realmente pensando em só agir, tipo, como um heróizinho assim nas sombras mesmo. Ele não considera de que ele possa fazer algo com o Bruce Wayne. Então, é um negócio que realmente foi adicionado aí que é muito diferente. Tipo, ele, no ano 1 nem tem esse questionamento dele. Tipo, nesse daí ele realmente questiona, tipo, se ele vai ou não mostrar a identidade dele, então. Por mais de que ele mostra a identidade dele meio que por livre e espontânea pressão também. Porque o que aconteceu lá é que, por exemplo, tem um outro personagem que é o tio Philip, né? Que é um tio dele, né? É irmão da Marta, e que é o cara que ficou assumindo, né, a empresa nesse tempo. E ele tá meio que levando a empresa pra desgraça, né? Aí o que acontece é que esse tio quer que o Bruce volte porque é o jeito que ele tem de salvar a empresa. E aí acontece uma coisa que realmente é isso. O Scott Snyder ele faz um Bruce muito burro. Porque o que o tio faz? Ele chama o Bruce, vem pra cá aqui, velho. Tem uma coisa que eu preciso falar com você, velho. Aí o Bruce vai lá na inocência. Aí o que acontece? Tá lá os repórteres já esperando ele. Tá aqui o povo como é, ó, que festa, Bruce Wayne voltou. Então, realmente, ó, pra isso, é muito... Se fosse o Batman do Grant Morrison, a 10 km atrás ele já tinha sentido o cheiro das pessoas lá, nem tinha ido. Porque como é que é possível? O Bruce, ele chegou no lugar e ele não reparou que tinha um bando de gente esperando ele. Mas, né, vamos relevar, né, Scott Snyder aqui, né, fazer o quê? Mas o problema disso daí é que dele se revelar, né, para o público, é que ele é ricaço. Logo, então, ele também vira um alvo do Capuz Vermelho. No caso, a gangue do Capuz. E é isso que acontece. Ele é atacado e ele quase morre. E é aí que a gente chega na parte de que tem o negócio de que ele chega lá ferrado na casa dele e ele questiona pro pai, ô pai, o que é que eu faço? Aí que acontece a parte do morcego e aí tem a mesma cena do ano 1, né, de que eu devo me tornar um morcego. Então essa parte e é realmente pra poder fazer a referência, né, ao trabalho do Frank Miller. Inclusive uma coisa que vale muito destacar que o ano 0 no geral, ele é banhado de fanservice. Tem muita coisa que realmente é do fanservice. Tanto nesses momentos assim, como até principalmente no visual. O visual, inclusive, até eu destaco bastante que tem muita referência visual a vários e vários quadrinhos. Principalmente na parte, por exemplo, quando essa parte ele já se torna o Batman, né? Ele já pega o traje de morcego. E o traje dele, por exemplo, é igualzinho ao primeiro traje que o Batman usou lá na Detective Comics 27. Que é aquele lá com as luvas roxas, com as orelhas mais altas. E eu gostei bastante desse traje. É realmente uma reformulação do traje que ficou muito bonito visualmente. Realmente ficou uma versão atualizada do traje. E esse trabalho, isso aí eu realmente dou créditos ao Greg Capullo, porque realmente um cara desse aí conseguiu realmente dar uma repaginada do Batman que, ó, ficou top. Inclusive, também falando do Greg Capullo, o Bruce Wayne que ele faz, inclusive, é um que eu realmente imagino que o Bruce Wayne, ele é daquele jeito ali. O jeito que ele desenha o Bruce, porque realmente é um visual que ele realmente marca muito pra mim. Principalmente quando ele vai passando o Bruce envelhecendo. Porque, né, essa história é lá do começo, né? Quando a gente vê na mensal normal, a gente vê o Bruce mais velho. Realmente, tipo, dá pra ver um amadurecimento assim, sabe? Visual. Então é bem interessante mesmo. Bem legal isso aí. Então aplausos aí pro artista, porque ele merece mesmo. Mas então, resumidamente, acaba que é isso, né? Então ele começa a agir como Batman. E aí enfrenta o gangue do Capuz. E aí acontece o negócio clássico lá, de que ele vai enfrentar o Capuz Vermelho 1 e ele cai no torneio de produtos químicos. Agora, o negócio que eu tenho que destacar muito isso, principalmente porque isso provavelmente vai ser relevante no Coringa 1, é que quando depois a polícia de Gotham, né, ela acaba encontrando um suposto corpo, né, do Capuz Vermelho 1. E eles descobrem que é a identidade dele. E no caso era um cara lá, eu esqueci até o nome, é Liam não sei o que, sabe? É um cara lá que dizem que esse era o que suspeitavam de que era realmente o líder, né? Só que aí o Bruce ele fica meio que se questionando, tipo, esse cara aí não era o que eu tava enfrentando não, e, tipo, era outro cara. Tipo, aí
Aí que fica realmente tudo em aberto, né? Porque se não era esse cara aí, então eles ficavam alternando quem era o líder do capuz, sabe? Ou em algum momento era um, depois era outro. O Bruce, ele realmente ele deixa essa dúvida, porque ele fala que aquele ali não era o cara que ele enfrentou. Pois é meio que pra deixar logo explicado de que, ó, o que morreu ali foi o que saiu, que é o Coringa, né? Botou um corpo ali pra despistar a polícia. Simplesmente deixa meio entendido que é isso, mas o Bruce, ele acha, ele fica em aberto, sabe? Ele teoriza um monte de coisa, mas não deixa claro o que pode ter sido. E eu só falo isso daí porque não é nem porque é relevante, é só porque realmente é algo que provavelmente a história vai abordar, né? Realmente deixar esse negócio dúbio. E esse é meio que é o primeiro ato, né? O ato de essa origem do Coringa. E aí a gente já vê um monte de coisa que tá meio que misturado, porque durante isso tudo aí, né, do Capuz Vermelho, temos a origem do Coringa, temos também questões por exemplo, da máfia de Gotham, temos também a questão de começar a ter aberrações, então é muita coisa que tá tendo nesse meio tempo aí. Eu simplifiquei bastante aqui, tem muita coisa que acontece aí, realmente, fica até bem cansativo, aliás. Só que uma coisa que é... Logo quando acontece, por exemplo, porque o Scott Snyder, ele gosta muito de botar ação mesmo. Ele, tipo, coloca tanta ação seguida que eu acho que isso realmente é pra poder despistar as fraquezas que ele tem no roteiro. Porque realmente é como se você não tivesse nem tempo pra poder pensar muito nas coisas. Porque, por exemplo, logo quando acaba esse primeiro arco, né, da origem do Coringa, né, dele enfrentar o Capuz Vermelho, logo já fecha assim, tipo, ó, agora é o Charada. O Charada, ele deu um blackout na cidade toda. E aí o Bruce entra o Batman pra resolver, porque agora vai surgir um bando de confusão aí no meio desse blackout e ele tem que ir lá derrotar o Charada. E então, realmente, não tem nem tempo pra você respirar, já vai direto pra esse arco aí e pronto. E essa parte do blackout aí é algo que, inclusive, traz outro aspecto, ou traz coisas de outras histórias do Batman, por exemplo, porque uma coisa que destaca muito aí, né, é que aparece um outro vilão, né, desse meio tempo que já enfrentou lá o Capuz Vermelho, agora aparece outro vilão, que é o Dr. Morte. Atualmente ele não é muito conhecido, né, mas ele é o primeiro vilão cronológico do Batman. Ele, se não me engano, aparece lá na Detective Comics 30, se não me engano, é por aí. 29, 30, alguma dessas aí. E aí a gente já vê uma versão repaginada dele, né? Mas é bem fiel, inclusive. Scott Snyder não se esforçou muito, não. Ele pegou bem semelhante, inclusive, ao que era. E já coloca aí também, né? Esse aspecto já. Então a gente já terminou lá com o Capuz Vermelho. E agora a gente tem o Dr. Morte e o Charada. Aí eu poderia até ficar enrolando um pouco, falar sobre um monte de coisa que acontece nesse tempo aí. Porque acontece um monte de besteira nesse meio tempo aí, inclusive. Eu posso até ressaltar algumas coisas. Por exemplo, a relação com o Gordon, por exemplo, que aqui é meio diferente isso, porque lá no 1 é bem destacado isso, que é até o paralelo dos dois, né? Aqui a gente já vai vendo que o Gordon e o Bruce, ele meio que tem uns problemas, né? Porque não tem aquele negócio de que os dois chegaram ao mesmo tempo em Gotham. O Gordon, ele já tava em Gotham lá na época, por exemplo, de que os pais do Bruce morreram. E o Bruce, ele tem uma desconfiança no Gordon, porque lá quando ele era pequeno, ele via um lance, né, de que o Gordon, ele já não era certinho, ele tava meio que na corrupção também, sabe? E aí ele nunca confiou, por exemplo, no Gordon. Por mais que depois ele descobre que não era bem assim, o Gordon não tinha muita opção, ele tinha família, então é meio que por isso e tal. Mas é interessante porque, por exemplo, se não me engano, lá nos filmes do Nolan, é mais nessa linha de que, por exemplo, o Gordon, ele já tava em Gotham, então, e ele foi um cara que serviu como base pro Bruce, que é algo por aí, né? Algo por aí. Só que depois que o Bruce vai enxergar que o potencial que o Gordon tem, e é nisso que eles começam a trabalhar juntos, de fato. Mas realmente no começo é uma puta desconfiança que tem. Mas eu acho que é isso que eu destaco mesmo, porque depois, por exemplo, tá nesse blackout aí, o Bruce, ele dá um jeito, né, de acabar com o Dr. Morte, né, que o Dr. Morte, ele tá sendo meio que usado pelo Charada, né, pra poder ficar distraindo o Bruce, enquanto tem o real plano do Charada, que no caso é de que ele vai inundar a cidade de Gotham. E aí que a gente, por exemplo, eu preciso atestar isso, que você pode estar achando meio familiar, porque, por exemplo, no The Batman, usou algo semelhante a isso. Pois realmente o Matt Reeves, ele falou que uma das bases para o roteiro dele era o Batman no Zero. Só que engraçado que eu fiquei meio com o pé atrás disso no começo, porque eu pensei, pô, vai se inspirar na história merda. Só que aí ele pegou, por exemplo, esse aspecto que eu não achei tão legal, a execução aqui, mas daí ele executou muito bem. E eu vou explicar um porquê disso aí, porque depois esse negócio tem uma repercussão muito grande no terceiro ato. E lá por exemplo, no The Batman foi muito bem executado isso, e aqui foi realmente uma tosqueira. Pois o que acontece aqui é de que o Bruce, o Batman, no caso, derrotou lá o Dr. Morte, né? Inclusive, confronto lindo, maravilhoso, Greg Capullo, mestre. Nossa, realmente, tem parte que a gente fica desejando não ler os diálogos pra poder ver a arte, porque a arte dele é incrível. E chega lá pra poder o Batman tentar impedir o Charada, né, de inundar a cidade.
O negócio é que o Batman, ele falha. Ele também, no caso também no The Batman tem uma coisa assim, mas o Charada já tava preso lá, né? Já tinha sido derrotado. Aqui ele não consegue derrotar o Charada, e nisso Gotham toda é inundada. E aí que começa o terceiro ato. Como eu falo, é tudo em sequência aqui, tudo é ação, você nem pensa muito nas coisas. Que é que Gotham foi toda inundada e ela vira praticamente o mundo apocalíptico, porque realmente a gente fica vendo The Walking Dead ali, porque toda Gotham foi destruída. E a gente fica vendo praticamente o Mad Max ali, sabe, cada um por si e tal, porque o Charada, ele literalmente tomou posse da cidade toda. Os drones dele lá, por exemplo, impedindo que pessoas saiam. O negócio que é preciso destacar também é que o Charada, ele tem sempre esse spam de querer mostrar que ele é esperto pra caralho, né? E lá é uma coisa parecida, porque ele quer que alguém chegue lá e prove que é mais inteligente que ele, né? Pra poder massagear o ego dele, porque supostamente ninguém de Gotham iria conseguir isso, né? Então é meio que por isso, né? E essa parte aí é a que realmente, pra mim, eu fico questionando a necessidade disso. Porque, pô, pra poder contar a historinha do cara que se veste de morcego e destruiu a cidade do cara. Mas, velho, que absurdo isso. Olha, era só pra contar uma coisa simples e o cara achou necessário eu ter que destruir a cidade toda dele pra poder contar essa porra dessa origem. Que absurdo. Parece até o Homem de Aço do Snyder, velho. Onde no filme de origem destrói a cidade toda. Tipo, é que é absurdo. E por isso que eu falo que, por exemplo, no filme lá foi melhor executado. Porque tem tudo aquilo lá de que tá, a cidade foi inundada. Mas isso só realçou a figura do Batman como um símbolo de esperança. E lá não virou um mundo pós-apocalíptico, assim. Não virou o Mad Max lá. Aqui virou. Aqui realmente a gente vê toda a desgraçada cidade. Isso foi questão de, sei lá, poucos dias, assim, sabe? Sem falar que, por exemplo, o Bruce, ele, depois, né, do negócio do blackout lá, dele ter falhado, ele ficou em coma por um tempinho e tal. Nem especifica quanto que é. Mas aí ele acorda e já acorda nesse lugar meio distópico, assim, né? Então, inclusive também, essa parte do distópico, assim, o Batman, ele começa, ele até muda o traje, aliás, né? De que ele começa a usar um traje que eu, inclusive, acho bonito pra caralho também, visualmente. Que é sem mangas. Eu acho muito bom aquele traje também. E ele, realmente, ele volta pra poder Gotham pra poder fazer esse confronto, né, com o Charada, pra poder ver se ele consegue salvar a cidade. E nessa parte, inclusive, é interessante ressaltar que não tem lá, por exemplo, lá no Longo Dia das Bruxas, que tem aquela união, né, lá do Batman, do Gordon e do Harvey Dent. Aqui tem algo até semelhante que é isso. E no caso, a diferença é que em vez do Harvey Dent, a gente tem o Lucius Fox. E no caso, esses três, então, eles vão trabalhar juntos para poder derrotar o Charada e também trazer Gotham de volta, né? O que era. E é outra parte que também realmente não tenho muito a destacar e tal. Realmente é uma parte que é muito massa velho, sabe? É muito questão de, eles bolam um plano assim para descobrir o lugar do Charada. E aí o Batman, ele vai lá, tenta enfrentar o Charada vem com um bonde de charadinha assim besta, ele resolve. O Batman dá um soco nele e acabou. Por aí. Só que realmente eu acho que, pra mostrar também que a falta de criatividade que o Scott Snyder tem também, é que nesse momento ele claramente também pegou adaptação, tentando adaptar o que é o Terra de Ninguém, por exemplo. Eu acredito que ele pegou essa ideia de lá, tentou executar aqui, mas eu não acho que ficou tão bom. Eu acho que ficou até desnecessário isso, porque é realmente a história de origem, eu não achei que foi necessário fazer alguma coisa assim. Inclusive, falando de... voltando pra parte do título, porque... a gente pensa que ano zero é mais porque, é o ano, né, que começou o Batman a operar na cidade e tal, começou as aberrações. Mas na realidade tem esse significado, né, de que ano zero é todo esse evento aí de Gotham ser destruída, né, destruída pelo Charada. E nisso eles vão tentar se reerguer disso. Então, ano zero, no mundo lá do 952, da DC, é esse evento onde Gotham acabou sendo destruída e a partir dela vai ser reconstruída. Então, dando essa explicação de que realmente é um evento lá que tem nesse mundo lá, quando eles citarem depois, tipo, isso aqui não tá tão ruim desde o ano zero, sabe? Então, é pra poder, sim, mostrar esse simbolismo e tal, né, desse momento. Inclusive, outra coisa que também tem que falar do ano zero é que ele é um evento que ele acaba que até eu vi, né? Eu nunca li, mas ele acabou afetando outras revistas, por exemplo. E no caso eu vi lá que é do Flash, do Arqueiro Verde, também tem histórias com esse selo assim, mostrando, tipo, ano zero. Eu nunca li e tal, eu chuto de que é uma história que mostra de origem deles um pouco também. Nunca li, mas eu até deveria dar uma chance, até porque realmente não é Scott Snyder escrevendo, então provavelmente é muito melhor do que o que tem aqui, né? Mas o que acontece é meio que o básico, né? Tipo, o Batman, essa união dos três acaba derrotando o Charada, e nisso, foi um mês depois, a Gotham já tá reconstruída, né? Porque é assim, né? É mágica pra reconstruir a cidade, é um mês, né? Claro. E nisso... O Bruce, ele tá realmente se portando assim nessa reconstrução da cidade, né? Realmente é muito semelhante ao que é a Terra de Ninguém, né? Mostrando que o Scott Snyder ele realmente não se preocupou muito em inventar outra coisa. Aí o Bruce, ele tá realmente já vendo a função dele em Gotham, né? E nisso daí também do Bruce, ele vê a função dele em Gotham. É aí que também temos uma parte meio que final, a conclusão disso, né? De que tem uma menina lá, né? Que eu até, se não me engano...
ela nas histórias da Era de Ouro é até supostamente a esposa do Bruce e tal, né? Que o Bruce tinha na identidade secreta dele, né? E o Alfred, ele diz lá, né? De que pro Bruce receber ela e tal, né? De que... Porque o Alfred é aquilo, né? Ele nunca aceita bem esse negócio do Batman. Ele quer que o Bruce, na real, tenha uma vida normal. E meio que aí tem uma certa brincadeira com isso, pois a gente vislumbra uma cena onde o Bruce, ele, né, ele ficou com essa menina, ele casou, teve filhos e tal. E depois a gente vê um estalo de que, na real, isso tudo era só o Alfred sonhando, né? Que é o que o Alfred, ele sonhou que era pra vida do Bruce, né? E é uma coisa que é muito semelhante até ao final, por exemplo, do Dark Knight Returns, né? É Rise, né? É Dark Knight Rise, né? O último filme do Nolan. Que no caso é essa cena, né? Que a gente vê o Alfred ele vendo o Bruce tendo a vida de que ele sonhou, né, pro Bruce. A vida que o Alfred pensou pro Bruce, né? Uma vida feliz, né? Sem negócio de Batman. E é nisso que se encerra a história. Eu fico muito feliz, inclusive, de ter podido resumir tudo isso, porque realmente eu acho que se você for querer ver a história do Coringa ano 1, realmente eu não acho que vale muito a pena você ler ano 0, não. Por esse vídeo aqui, você já tem praticamente o importante, né? Pra poder entender a história. Que eu imagino que realmente é aquela primeira parte lá, né? Focado naquele gangue do capuz vermelho e tal, né? Então, realmente eu acho que aquilo ali é o importante se você queira tirar algo daqui. Mas é isso, né? Tipo, o ano 0... O que eu acho mais problemático nele, tirando aquelas partes de que, ó, o Batman ele é meio burro, ter muita ação desnecessária, muita coisa ali ele tá copiando de outro lugar, eu acho que o problema é o quão ela é densa em conteúdo desnecessariamente. Porque realmente, né, o ano 1, ele é muito fechadinho, ele é muito certinho em tudo que ele quer, porque ele se propõe a pouco, ele se propõe a fazer o básico. E aqui o Scott Snyder pensou em fazer muito mais que isso, muito mais até do que deveria. E aí que tá o problema, pois realmente essa leitura foi muito cansativa pra mim, eu realmente já tava me lamentando antes até de ler, porque eu sabia que ia ser alguma coisa complicada, ia ser uma coisa densa. E aí que tá o problema, porque realmente foi uma leitura cansativa pra caralho, tanto que eu li hoje, terminei hoje no caso, e já logo em seguida eu tô querendo fazer isso aqui pra me ver livre. E além daquela parte que eu falei, que o Scott Snyder, ele não é um cara que ele tem muita criatividade, e por isso ele fica realmente copiando coisas de outras histórias, ele fica aplicando conceitos e tal. Realmente, tem mais de 6 histórias aí, sabe? Tem 7 ou 8 histórias que ele realmente pegou conceitos pra colocar aí, porque realmente ele não pensou em outra coisa. Então eu acho que, realmente, o Scott Snyder, ele é um cara que ele deu muita sorte, porque provavelmente o conceito mais original que ele teve, provavelmente foi Costa das Corujas, e olha que não é nenhuma coisa muito original, porque, ó, sociedade de ricaço que tá agindo por trás de Gotham, assim, tipo, realmente é um conceito que até já teve antes, né? Então não tem nada de muito original nisso, só que acabou que ele conseguiu colocar aqui e ficou muito pop. Então, realmente, eu acho que ele deu muita sorte, aliás. E eu realmente espero que vocês não leiam essa história, inclusive. Já ficou meio claro aqui que eu não gosto muito, não gostei da história. Já reli ela algumas outras vezes e realmente não gostei. É uma coisa que eu não tenho apreço nenhum. E eu, sei lá, se você for louco e quiser ver, lê, mas eu realmente não recomendo. Eu achei realmente ter o ano 1... o problema dele ser a história definitiva é que realmente não tem como fazer uma afronta direta a ele. E o Scott Snyder tentou fazer algo assim. E pra mim que isso daí realmente destaca o quão essa história acaba sendo mais problemática, porque ele realmente tá querendo se comparar com o ano 1. E isso é uma coisa que eu acho que nem muito possível dele fazer. Imagina o Scott Snyder fazendo. Mas eu acho que no geral é isso, né? Eu não sei se eu tenho muito mais algo a falar sobre isso, né? Eu só fiquei aqui com a tosqueira mesmo. Eu espero que o programa do Arthur com o Piada Mortal seja melhor, né? Tipo, ele tenha falado uma história melhor, né? Mas então é isso, né? A gente se vê em outro vídeo, né? Comentem aí, né? Se já leram o ano 0, se já teve esse desprazer, né? Prefere ano 0 ou ano 1, né? Eu acho. Vai que alguém tem uma opinião diferente, né? E se tem aí outra origem e tal, que queira que eu comente sobre, até sobre o Batman, né? Tem outras histórias que não são tanto importantes assim, mas que contam essa origem do Batman. Então, se quiserem aí, comentem tal, que a gente pode pensar se traz futuramente. Mas eu acho que é isso então, né? Valeu!